Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com um olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. E eu possa dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 26 de junho, nós iniciamos o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, o Sermão da Montanha. Jesus faz um discurso sobre a busca do reino e de sua justiça. Jesus se apresenta de maneira ao mesmo tempo semelhante e distinta de Moisés. Moisés subiu a montanha para receber de Deus a lei. Jesus sobe a montanha e ele mesmo proclama o ensinamento básico a respeito do reino. As bem-aventuranças são o anúncio da felicidade, mas principalmente convocam para o não conformismo e para a ação segundo os valores do reino. A existência de pobres e aflitos é a mostra de que é preciso ter fome e sede de justiça de Deus. Os pobres que não se conformam com a situação em que se encontram e aceitam a convocação de Jesus são os pobres no espírito, sintonizados com o que o Espírito de Deus lhes inspira. Vamos então preparar nosso coração para iniciarmos então a nossa reflexão, a nossa meditação sobre o Sermão da Montanha. O nosso texto de hoje é o capítulo 5, versículos 1 a 12, que será proclamado pela Kátia, de Belo Horizonte. Acolhamos então a palavra de Deus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus anuncia o reino de Deus e parte para a ação, mostrando que a justiça do reino liberta todos os que estão esmagados e diminuídos pela injustiça.
Ao ver isso, todos vêm ao seu encontro, pois todos estão sedentos da justiça que os levará à liberdade e à vida. Mais perto de Jesus estão seus discípulos, aqueles que se comprometeram com sua pessoa, palavra e ação. E Jesus, então, lhes ensina: felizes os pobres. Justamente o contrário do que poderíamos pensar. Jesus proclama que os pobres é que são felizes. Masoquismo, irrealidade, alienação? Não, pelo contrário. Com a vinda do reino, que é a justiça que Deus quer, e nós também queremos, todos os pobres serão libertos da escravidão e miséria em que vivem. Mateus enumera 8 bem-aventuranças, mas a primeira é a locomotiva do trem que puxa os outros 7 vagões. Quem é que vive na aflição é manso, porque foi amansado, tem fome e sede de justiça, sabe sofrer com os outros, tem consciência reta, procura a paz, é perseguido por buscar a justiça, é insultado e perseguido, caluniado e marginalizado. É o pobre, todos os pobres do mundo, vítimas dos ricos e poderosos que não querem repartir os bens e os privilégios que Deus destinou a todos e pertencem a todos. Os pobres têm ao seu lado Deus, Jesus, liderando-os na luta para conquistar aquilo que lhes foi roubado. Não precisam depender da bondade e dos favores, mas da justiça. E é isso o reino de Deus. O reino é justiça. O reino já lhes pertence. Quando no mundo reina a justiça, os pobres se sentem libertos e começam a gozar a felicidade que Deus quer para todos. Há, porém, aí um tropeço. Mateus não fala apenas de pobres, mas de pobres em espírito. E aí, o que significa isso? Não certamente os que têm inteligência curta, nem os ricos que fingem ser pobres. Pelo contrário, Mateus está falando daqueles que descobrem a sua verdadeira condição diante de Deus. De fato, para vivermos, dependemos primeiro de Deus e depois de todos os outros nossos semelhantes. Deus conosco, o Emanuel, e nós, todos juntos, dependemos de relações. Os ricos e poderosos pensam que podem comprar tudo ou conseguir tudo com seu dinheiro e prepotência. Enganam-se. Poderão ter tudo e conseguir tudo o que imaginam, mas não terão liberdade e vida, que é o que inconscientemente querem, e acabarão frustrados. O pobre não. Ele sabe que a vida e a liberdade dependem da partilha e da fraternidade. Sabe que a felicidade está em repartir o que se tem e o que se é. Isso é a justiça que Deus quer. Partilha dos bens e partilha da liberdade, para todos juntos construirmos o futuro da vida humana. Pobres em espírito. Mateus sabe muito bem que existem pobres que têm espírito de rico. São todos aqueles que, iludidos, pensam que serão felizes quando forem ricos, quando ganharem na loteria ou conseguirem um negócio bem lucrativo. O psicólogo Jung dizia que atrás de cada rico existe um demônio e atrás de cada pobre existem 2. De fato, não há nada pior que um pobre com espírito de rico. Esse tipo de pobre, quando se liberta, fica pior que os ricos que ele próprio combateu. O pobre, portanto, deve primeiro se converter, deixando para trás as ilusões do poder e da riqueza. Deve aprender a escolher a pobreza, que é a verdadeira condição do homem diante de Deus. Deus é rico, mas dá tudo o que tem para ser repartido entre nós. Ele é poderoso, mas entrega o governo do mundo e da história para todos nós, para que juntos construamos o futuro da vida. Essa é a justiça.
Aprendendo a repartir a liberdade e a vida, é que iremos construir o reino de Deus, que é liberdade e vida para todos. Deus quer isso, e nós também. Só falta nos decidirmos e colocar nossas mãos em ação. Que Deus, fonte de amor e bondade, então, nos abençoe, nos fortaleça nessa nossa missão, que nós possamos ser verdadeiramente pobres em espírito, reconhecendo a grandeza de Deus como somos pequenos. Assim como Francisco reconhecia-se tão pequeno, e por isso diz um canto que Francisco o pobre, Francisco o humilde, entra rico nos céus. Assim também nós possamos entrarmos ricos da graça, do amor de Deus no seu reino que não terá fim. Que o Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eliane Farinhado, então, com vocês. Vamos viver juntos, a espiritualidade de Francisco e Clara, e junto com o Papa Francisco, pondo em prática a economia de Francisco e Clara. Que seja esse o nosso compromisso, de levar às nossas comunidades uma economia em que as pessoas sejam incluídas e sejam respeitadas de fato como pessoas. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atrevestes a mudar. Canta um novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atrevestes a mudar. Canta um novo sonho, sonho de mim.